Olá pessoal, companheirada do coletivo de oposição sindical Unidade Luta. Sindicato, união. É isso. Nós estamos nessa batalha para transformar o sindicato estadual da nossa categoria num sindicato democrático, num sindicato verdadeiro, num sindicato verdadeiramente de luta. E eu havia comentado no grupo que nós estamos trabalhando num comparativo entre plano de cargos, carreiras e salários da Justiça Federal e o que nós temos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos direto às telas deste comparativo. Vamos lá? Planos de cargos, carreiras e salários. Comparativo Justiça Federal versus Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Neste vídeo, abordaremos apenas o aspecto da estrutura remuneratória dos planos de cargos. Noutra oportunidade, discutiremos outros aspectos: cargos, comissionados, legislação, princípios, diretrizes, normas, critérios. E uma ressalva importante: os planos trabalham com nomenclaturas diferentes para temas semelhantes. Para fins didáticos, adotaremos aqui nomenclatura mais próxima ao que temos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E para começar propriamente essa conversa, vale lembrar: planos de cargos prevêem basicamente duas situações de ascensão na escala remuneratória ao longo do tempo: a progressão e a promoção. Nesta primeira tela comparativa, podemos identificar para os dois casos dois níveis possíveis de promoção. Já em relação à progressão, a quantidade de graus remuneratórios é diferente. Na Justiça Federal, são 13 graus remuneratórios, de 1 a 13, e no TJSP são 18 graus remuneratórios, de A até R. Veremos agora como isso se aplica na prática aos cargos de técnico judiciário, oficial de justiça e ao pessoal do serviço social e psicologia. Técnico judiciário. Podemos observar que a cada oportunidade de progressão, o incremento salarial é da ordem de 3%. E nas duas possíveis oportunidades de promoção, o incremento salarial é da ordem de 5,7%. Isso para a Justiça Federal. Já no TJSP, esses incrementos são muito pouco significativos. Olha só, a cada oportunidade de progressão, o incremento salarial é da ordem aproximada de apenas 0,5%. 0,5% contra 3% na Justiça Federal. E nas duas possíveis oportunidades de promoção no TJSP, o incremento salarial fica ao redor de 1%. 1% contra 5,7% na Justiça Federal. Então, para técnico judiciário na Justiça Federal, é de mais de 50% a perspectiva de evolução salarial em relação ao piso, caso cumpra todas as etapas de progressão e promoção previstas no plano de cargos. Já o técnico judiciário no TJSP conta com uma perspectiva de evolução salarial em relação ao piso de apenas 10,63%. Ou seja, após longos anos de trabalho e dedicação, esta é a perspectiva de ganho salarial: 10,63% contra 50,15% na Justiça Federal. O padrão remuneratório na Justiça Federal se mantém o mesmo para vários outros cargos. Por exemplo, pessoal do Serviço Social e Psicologia, os mesmos 3% nas escalas de progressão e 5,70% na promoção. Oficial de Justiça, a mesma coisa. Já no TJSP, os incrementos remuneratórios a cada grau de progressão e a cada mudança de nível nas promoções apresentam índices um pouco diferentes. Por exemplo, técnico judiciário, um incremento total de apenas 10,63%. Pessoal do Serviço Social e Psicologia, menos. O incremento final é de 9,45%. Oficial de Justiça, um pouco mais, 12,3%. Vejamos o resultado deste comparativo interno-externo nesta tabela de síntese. Na Justiça Federal, a evolução salarial no teto corresponde ao mesmo índice de 50,15% para oficial de justiça, técnico judiciário e pessoal do Serviço Social e Psicologia. No TJSP, esses incrementos finais são todos muito baixos e há uma pequena diferença entre os cargos. Para oficial de justiça, incremento final de 12,30%, para técnico judiciário, 10,63% e, por último, pessoal do Serviço Social e Psicologia, 9,45%. Vejamos como isso se apresenta nas tabelas salariais de 2024. Para técnico judiciário na Justiça Federal, piso de 8.529, no TJSP, 6.043. Teto na Justiça Federal, 12.807. Teto no TJSP, 6.600
1985. Olhando agora para o gráfico, a representação deixa tudo muito mais evidente. A linha na parte inferior, na cor verde, representa a evolução salarial de carreira no TJSP. Uma linha com inclinação muito pouco significativa, que deixa bastante evidente que não há, de fato, um verdadeiro incentivo para a evolução profissional da trabalhadora, do trabalhador que adquiriu conhecimento e se dedicou ao serviço público ao longo de muitos anos. No gráfico, a linha na parte superior, na cor azul, representa a trajetória de evolução na carreira da Justiça Federal. O ponto de partida, ou seja, o piso salarial, é significativamente mais alto do que a Justiça Estadual e, além do mais, a inclinação da linha indica uma conquista das trabalhadoras e trabalhadores da Justiça Federal que conquistaram um plano de cargos efetivo, que tem nele embutido o princípio da valorização da força de trabalho. Se neste gráfico analisamos a situação do técnico judiciário, para os demais cargos, o gráfico é praticamente o mesmo, com algumas pequenas variações. Oficial de Justiça, pessoal do Serviço Social e Psicologia, e para finalizar, algumas simulações. Nesta tela, o ponto de partida é o mesmo que vimos em telas anteriores. A proposta agora é simular um nivelamento de piso salarial para visualizarmos de forma mais clara os efeitos da aplicação do plano de cargos de cada uma das instituições. Vamos assumir agora, na tabela da Justiça Federal, o piso salarial do técnico judiciário no TJSP. O gráfico responde da seguinte forma: um mesmo ponto de partida, piso salarial hipoteticamente nivelado. A trajetória da linha na cor verde do TJSP se desenvolve nesse patamar extremamente rebaixado. A linha azul da Justiça Federal se desenvolve numa ascendência perceptivelmente significativa, no teto correspondendo àquela valorização salarial que vimos nas telas anteriores, de pouco mais de 50%. E um último exercício de simulação. Vamos aplicar a tabela do plano do TJSP, o piso salarial do técnico na Justiça Federal. Neste exercício hipotético, o ponto de partida, ou seja, o piso salarial na Justiça Federal, estaria em R$6.000 aproximadamente. E o ponto de partida no TJSP, ou seja, o piso, estaria em 8.529. É impressionante como a aplicação do plano, fazendo essa hipotética inversão dos pisos salariais, demonstram, de um lado, uma lógica de valorização e, de outro, uma perversa lógica de desvalorização da força de trabalho. Neste exercício hipotético, a linha azul da Justiça Federal, partindo de um piso inferior de mais de R$2.500, se desenvolve de forma a praticamente encontrar a linha verde da Justiça Estadual totalmente acanhada, desvalorizada. Oxalá que o verde aqui nela representado signifique uma esperança ativa, signifique uma esperança que cabe àquelas e àqueles que lutam para enfrentar as injustiças e mudar a realidade para que o serviço público seja valorizado, para que a população tenha ao seu alcance qualidade, respeito e compromisso a que deve corresponder o Estado democrático de direito. Obrigado.